Depois de 10 anos de diversas tentativas fracassadas de reconstruir o time e muito sofrimento para os torcedores, o Denver Broncos finalmente está de volta ao topo da NFL. E tudo isso aconteceu em uma temporada marcada por um ataque inconstante, uma defesa que botava medo em qualquer adversário e uma briga acirrada pela conferência. Nesse vídeo, vamos conferir os melhores momentos da campanha do Denver Broncos e entender como o time conseguiu chegar até aqui. Se você acompanhou a NFL nos últimos anos, já deve saber que a vida da equipe de Denver não tem sido nada fácil. Após a aposentadoria do Peyton Manning em 2015, o time partiu em busca de reconstruir o seu elenco e encontrar uma nova estrela para a posição de quarterback. E resumindo, as coisas não tinham dado nada certo até agora. Ao todo, foram 13 quarterbacks que chegaram a jogar como titular até a chegada do Bo Nix. E a lista inclui diversas experiências que acabaram não dando certo, como Trevor Siemian, Drew Lock e mais recentemente o Russell Wilson. Enquanto o time ainda estava tentando se reerguer, os torcedores foram obrigados a assistir de perto o início do reinado do seu rival de divisão, Kansas City Chiefs, que durante esse período dominou a divisão, conquistando o título 9 vezes seguidas, além, é claro, de ganhar 3 Super Bowls. Mas de pouco em pouco, tudo começou a melhorar, e o time foi montando um elenco cada vez mais competitivo, tanto na parte ofensiva quanto defensiva. E nessa temporada, eles finalmente pegaram o trono da AFC Oeste de volta. Mas como veremos nesse vídeo, mesmo com um resultado tão positivo, a temporada da equipe passou muito longe de ser tranquila. E para falar sobre isso, não podemos começar com nenhum outro jogador a não ser com o Bo Nix, que é o retrato perfeito dessa grande montanha-russa. Embora o quarterback tenha sido uma peça-chave para o sucesso da equipe nessa temporada, principalmente na hora de criar jogadas decisivas quando o time mais precisava, em diversos momentos o seu desempenho deixou a desejar. No final, ele terminou com um dos piores passer ratings dessa temporada, ficando com a 28ª posição e ainda teve problemas com passes mais longos, e como consequência, o ataque muitas vezes não conseguia engrenar na partida. E o momento mais marcante relacionado a isso ocorreu na última partida da temporada regular, quando o ataque de Denver foi vaiado pela torcida, mesmo após a vitória que garantiu a primeira posição da conferência. Agora que os pontos negativos ficaram claros, podemos seguir para os positivos, que por sinal foram muitos. Para começar, o Bo Nix se tornou o primeiro quarterback da história a vencer 10 partidas e marcar pelo menos 30 touchdowns em cada uma das suas primeiras 2 temporadas. Além disso, ele igualou a marca do Russell Wilson de quarterback mais vitorioso nas 2 primeiras temporadas. E olhando para a parte das estatísticas, ele foi o 8º jogador com mais jardas aéreas, com um total de mais de 3.900, e ainda foi o 9º quarterback com mais passes para touchdowns, com 25. O grande problema é que essa variação maluca de pontos positivos e negativos ocorria praticamente em toda a partida. Ao longo de boa parte da temporada, o quarterback começou as partidas de uma maneira mais lenta, cometendo erros e até demonstrando uma certa dificuldade. Porém, quando chegava o último quarto e o momento decisivo da partida, parecia que ele virava outro jogador. A melhor maneira de visualizar isso é olhando para o QBR, que é a estatística da ESPN que mede o desempenho dos quarterbacks. E enquanto nos 3 primeiros quartos o seu QBR era de apenas 51.1, no quarto período ele decolava para 66.7, que é o 8º melhor de toda a NFL. Outro ponto positivo é que o Bo Nix demonstrou uma grande maturidade apesar de todas as críticas. E durante a vitória contra os Chargers em que o ataque saiu vaiado, ele só respondeu que já havia sido vaiado antes e que ainda será vaiado novamente. E tudo isso também se reflete fora de campo. E o ídolo dos Broncos e lenda da NFL, Peyton Manning, já declarou que é fã do Bo Nix e que acredita na equipe. Mas falando do desempenho do Bo Nix, ainda tem um ponto que não podemos deixar de fora, que é o fato dele ter sido o 5º quarterback com mais jardas perdidas devido a drops dos seus recebedores, o que atrapalha tanto o quarterback quanto o ritmo do ataque no geral. Continuando, agora vamos falar sobre o fator mais importante para a conquista da conferência, que foi a defesa dominante da equipe. Liderada pela mente do coordenador defensivo Vance Joseph, a defesa de Denver se estabeleceu rapidamente como uma das mais temidas da liga, e contou com uma pressão constante sobre o quarterback, jogadores que vinham de todos os lados e, é claro, números históricos. Entre os maiores destaques estão o cornerback Patrick Surtain, que após ganhar o prêmio de jogador defensivo da temporada passada, mostrou mais uma vez porque o seu contrato é de quase 100 milhões de dólares. Graças à sua presença, ele praticamente eliminava um lado inteiro do campo e deixava os quarterbacks adversários com medo constante de tentar fazer qualquer jogada minimamente arriscada. Isso fica claro sabendo que ele foi o melhor jogador da liga, marcando passes para mais de 10 jardas, e permitiu uma taxa de sucesso de apenas 15,8% dos passes. E se a vida do quarterback já estava difícil, tendo que pensar 2 vezes antes de fazer qualquer passe, tudo vira um verdadeiro pesadelo quando adicionamos a linha defensiva de Denver na jogada. Esse grupo foi um dos mais dominantes que a NFL já viu, e no total registraram impressionantes 68 sacks, quebrando o recorde da franquia e ficando apenas 4 sacks de colar a marca do Chicago Bears em 1984, do maior número de sacks em uma temporada. Apesar dessas qualidades, o time de Denver continuou subestimado por uma parte da liga e principalmente pela mídia, mas nessa temporada tivemos 3 jogos cruciais que
provaram a força do time e ajudaram a derrubar essa narrativa. O primeiro foi na partida fora de casa contra o atual campeão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles. O time de Denver chegou como azarão para a partida, e em certo momento do terceiro quarto, eles estavam perdendo por 17-3. Porém, no último período, os Broncos marcaram 18 pontos em resposta, viraram a partida e provaram de vez que eles eram um candidato sério para o Super Bowl. E apenas 2 rodadas depois, a equipe conseguiu uma virada ainda mais impressionante. Chegando no último quarto do jogo contra os Giants, os Broncos estavam perdendo por 3 posses de bola, faltando praticamente 5 minutos para a partida acabar. E em certo momento, as estatísticas apontavam que o time de Nova York tinha uma chance de vitória de 99,8%, enquanto o time de Denver de apenas 0,2%. Mas mais uma vez, quando tudo já parece perdido, é o momento em que o Bo Nix decide brilhar. E graças à sua liderança, os Broncos conseguiram marcar 33 pontos em 15 minutos em uma virada maluca. O quarterback se tornou o primeiro jogador da história a ter 2 passes e 2 corridas para touchdown no último quarto e garantiu uma vitória por 33-32. E é claro, não podemos deixar de fora a partida contra o Green Bay Packers, em que apesar dos Broncos estarem vindo de uma sequência impressionante de 10 vitórias consecutivas, eles mais uma vez chegaram na partida como azarões. Mas dentro de campo, a história foi completamente diferente. Nessa partida, o ataque conseguiu mostrar o seu verdadeiro potencial em uma vitória por 34-26. O Bo Nix teve uma das melhores partidas da sua carreira, com mais de 300 jardas aéreas, 4 passes para touchdown e um passer rating de 134.7. E esse resultado calou de vez todos que ainda subestimavam a equipe. Após terminar a temporada com um recorde de 14 vitórias e apenas 3 derrotas, além, é claro, da primeira posição da AFC, o Denver Broncos tem um novo desafio pela frente. Graças à posição da equipe, eles terão algumas vantagens cruciais nesses playoffs, que vai ser uma semana mais de descanso nessa primeira rodada, além da oportunidade de jogar todas as partidas até o Super Bowl dentro de casa. Atualmente, eles são os grandes favoritos para conquistar o título da conferência e o terceiro colocado para vencer o Super Bowl. E com uma defesa tão dominante e tão temida, eles tentarão provar que o velho ditado de que ataques vencem jogos e defesas vencem campeonatos é realmente verdade. Mas quando se trata dos playoffs, os dois lados do time precisam estar funcionando perfeitamente. E essa é a grande preocupação que fica para a torcida, pois se o ataque demorar para engrenar, assim como ocorreu em diversos momentos da temporada, conseguir uma virada mirabolante no último quarto vai ser ainda mais difícil nos playoffs. Ainda assim, eles já provaram que tem tudo o que é preciso para chegar nessa final e conquistar o troféu Vince Lombardi. Basta um bom desempenho do ataque para que a equipe não fique tão dependente da defesa, além, é claro, de evitar os turnovers, pois o resto, as grandes estrelas da equipe já dão conta. Ao contrário dos Broncos que conseguiram se reerguer nessa temporada, o Atlanta Falcons vive uma situação completamente oposta. E para entender por que o futuro da equipe está gerando tanta preocupação para a torcida, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.